Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao episódio 10 do podcast Errar é Humano. O tema do episódio de hoje é Tu és um erro de biologia. E tendo em conta que este podcast é sobre erros e sobre falhanços, falarmos de um erro de biologia pode parecer polémico e pode parecer que não tem absolutamente nada a ver com desenvolvimento pessoal e com crescimento pessoal, mas na verdade tem tudo a ver. E o que é então este erro da biologia que eu te quero trazer? No fundo, venho-te falar de um fenómeno da biologia que acontece, que é natural que aconteça, que se chama crossing over ou fenómeno de permuta. E este fenómeno acontece logo após a fecundação, portanto, quando nós, enquanto seres humanos, estamos a ser formados. Então, o que é que acontece aqui neste fenómeno do crossing over? Ele, na verdade, ele foi postulado por Thomas Morgan, ele foi em 1916, portanto, repara, há mais de 100 anos, e este fenómeno de crossing over, ele no fundo caracteriza-se por haver uma troca de fragmentos genéticos dos cromossomas homólogos. Portanto, no fundo, esta troca acontece porque os cromossomas eles estão assim em contacto uns com os outros, assim juntinhos, bem próximos, e no fundo é como se esta ponta trocasse com esta, ok? Portanto, os cromossomas homólogos. No fundo, este fenómeno, ele acontece de forma natural, apesar de poder ser um erro, e eu trago aqui o erro naturalmente para causar aqui polémica, porque este fenómeno, ele existe e ele tem um papel fundamental, para não dizer essencial, na variabilidade genética. Ok? Porque estas novas combinações que são criadas por esta troca, elas na verdade são não parentais, não estão relacionadas nem com a mãe nem com o pai. E isto permite então haver diferenças entre seres da mesma espécie. E é este fenómeno que permite que eu seja diferente de ti, que tu me estás a ouvir desse lado, eu ser diferente dos meus pais, de termos até, no meu caso, eu não tenho uma semelhança, para teres ideia, eu tenho olhos claros, o meu pai tem os olhos verdes, mas mais escuros, e a minha mãe tem olhos castanhos. Portanto, não há uma relação direta no que toca à cor dos meus olhos e do meu cabelo com os meus pais, ok? Portanto, este fenómeno de crossing over, na verdade, ele traz esta variabilidade genética que, se não existisse, para teres a importância ou para teres percepção da importância deste fenómeno, se ele não existisse, na verdade a espécie humana não se teria desenvolvido ao longo do tempo e, portanto, a espécie humana seria igual desde o aparecimento dela, o que significa que éramos basicamente todos colonos uns dos outros, ok? Portanto, todos iguais. Ou seja, não haveria sequer evolução da espécie humana. Porque esta troca, não é? Este crossing over, esta troca de pequenos fragmentos dos cromossomas, ela na verdade é que vai permitir que existam características novas, e nós não estamos só a falar de características físicas, cor do cabelo e cor dos olhos, nós estamos a falar de outras características que trazem mais variedade à espécie. E, nós já falámos disso várias vezes aqui, quanto mais variedade nós temos, mais hipótese nós temos de sobrevivência. E apesar de nós sermos seres à partida racionais, e este salvaguarda aqui esta à partida, porque efetivamente é à partida, nós na verdade temos um único intuito que é igual a todos os outros animais e todas as outras espécies, que é o de sobrevivência. Conscientemente ou não, os nossos comportamentos no dia-a-dia, eles têm como objetivo sobrevivência e, naturalmente, a propagação da espécie, ok? Então este fenómeno, que poderia sim ser considerado um erro se efetivamente trouxesse características que nos dessem desvantagem enquanto espécie, mas é considerado uma evolução porque, na verdade, nos permite ter características que nos permitiram desenvolver enquanto espécie. E em vez de sermos aqui colonos uns dos outros e todos iguais, na verdade somos todos diferentes, e é isso que traz aqui a beleza às espécies, porque isto não acontece só na espécie humana, acontece noutras espécies também. Então, por outras palavras, o crossing over não é nada mais, nada menos do que baralhar as cartas, trazendo aqui o paralelismo para o jogo de cartas, e que neste caso, esta troca dos fragmentos dos cromossomas, ela vai criar novas possibilidades de sobrevivência da espécie e de evolução da espécie. E o que é que isto tem então a ver com desenvolvimento pessoal? Pode parecer que nada, mas na verdade tem tudo, ok? Porque nós estamos aqui a falar de comportamento humano, nós estamos a falar da nossa biologia estar preparada para criar condições, mesmo que diferentes, portanto, para criar possibilidades, mesmo que elas sejam diferentes, para garantir a sobrevivência da espécie. E, no fundo, nós, enquanto sociedade,
nós não aproveitamos aquilo que é diferente. Aliás, vou corrigir. Nós aproveitamos aquilo que é diferente quando, do nosso ponto de vista, aquilo foi positivo ou teve um resultado positivo, então nós consideramos evolução, mas quando aquilo que acontece, nós consideramos que o resultado não foi o ideal, não é boa ideia, é um erro, é um falhanço, é uma aberração, ok? E portanto repara como isto acontece na variabilidade genética, não é? Quando existem doenças que surgem de um conjunto de alterações genéticas, e que esta parte eu não domino se pode estar relacionada com o crossing over ou não domino, mas na verdade, se nós somos feitos de variedade genética e se a nossa biologia já nos constrói, a nossa raiz já é com base em possibilidades extra em erro, não é? Porque não é sempre o mesmo fragmento de cromossoma que é trocado, ok? São fragmentos diferentes que são trocados entre cada um de nós. Portanto, não há aqui um protocolo, vamos só trocar estes 2 ou 3 alelos do cromossoma. Não é isso que acontece. É completamente variável para precisamente criar mais possibilidade. Então, repara como nós nascemos desta base de, efetivamente, vamos criar possibilidades, mas o nosso crescimento e a nossa sociedade leva-nos a encaixar e, no fundo, a rejeitar um pouco aquilo que é diferente. E vou-te dar um exemplo mais prático e mais atual. A inteligência artificial. Até um determinado momento, ou para algumas pessoas, a inteligência artificial ainda é, efetivamente, algo positivo que vai trazer resultados positivos e, portanto, é uma evolução, ok? Mas para outras pessoas, nomeadamente pessoas que já perceberam que os postos de trabalho delas podem ser colocados em causa e ser substituídos, inclusive, pela inteligência artificial, aí já é um erro trazer a inteligência artificial. Aí a inteligência artificial já não é assim tão benéfica e talvez venha aqui condicionar e destruir a humanidade. E eu não quero aqui impor a minha opinião a ninguém, aliás, porque eu não tenho uma opinião 100% formada sobre a inteligência artificial, mas acho que todos temos, da mesma forma que o crossing over existe e nos permite criar novas possibilidades, todos nós podemos criar novas percepções daquilo que está a acontecer na nossa mente, se decidirmos assumir que nós não sabemos tudo e que aquilo que hoje nos parece que faz sentido ou que não faz sentido, daqui a um mês pode passar a fazer sentido ou não. E assumirmos este papel de evolução, de possibilidades e de variabilidade. Porque nós não somos tantos enquanto seres humanos. Eu tenho a certeza que tu não és a pessoa que foste há 5 anos atrás e muito menos há 15 e muito menos há 20. Eu tenho a certeza que tu passaste por uma evolução. E adivinha de onde é que essa evolução veio? Dos erros. Dos falhanços, porque toda a gente falha. E eu gostava mesmo de trazer isto para aqui, porque eu acho que nós precisamos de ter consciência de que é normal errar. E aqui o errar não é no sentido de não quero muito saber disso, vou fazer só por fazer. Não é desse ponto de vista que se fala do erro. É sobre eu dar o meu melhor, sabendo que o meu melhor hoje não é o meu melhor amanhã, porque nós, mais uma vez, estamos em constante mudança e nós não estamos todos os dias lá na moda de cima. Eu não acordo todos os dias motivada, nem pouco mais ou menos. E duvido que haja alguém que acorde. Agora, é uma clareza do que é que eu quero fazer, para onde é que eu quero ir, ou devia haver essa clareza, ok? E eu faço aquilo que me vai levar até lá. E há dias em que eu faço com extrema motivação e há dias em que eu faço sem motivação nenhuma. E há dias em que eu não faço, ok? E isto não está certo nem está errado. É importante, mais uma vez, é trazer esta consciência. Trazer várias hipóteses para cima da mesa. Variáveis, ok? Várias possibilidades. E qual é que é a possibilidade que alinha melhor comigo? Qual é que é a possibilidade que faz sentido para mim? Que faz sentido para mim hoje, ok? Então, no fundo, eu quero trazer exatamente isto, que é, se nós aplicarmos esta teoria do crossing over, de que um erro pode trazer, na verdade, possibilidade de sobrevivência, neste caso, possibilidade de viveres realizada, de te sentires plena ou pleno, tranquila, ok? Na verdade, o que é que poderia ser diferente, não é? Na nossa vida? Se nós aplicarmos isto a todas as coisas diferentes que nós vemos e olharmos como ok, isto abre-me a novas possibilidades de pensamentos, de ideias. Então, porquê é que eu estou fechada aqui? Ok? Porque, voltamos à mesma questão, se geneticamente o crossing over não existisse, nós seríamos clones uns dos outros. Mas nós podemos, efetivamente, ser diferentes porque a nossa genética já nos diz isso.
Então porquê é que nós continuamos a querer encaixar? Porquê é que nós continuamos a achar que o nosso caminho tem que ser aquele, que tem que ser igual ao das outras pessoas? Isso não é verdade, ok? Então, no fundo, da mesma forma que o crossing over é imprescindível para garantir variedade genética, que na verdade nos permite sobreviver e perpetuar a espécie humana, ok? Independentemente dela estar a fazer um bom trabalho enquanto espécie ou não, isso é outro tema para outro podcast, ok? Fazermos coisas diferentes, colocarmos-nos na zona de desconforto é crucial, da mesma maneira que o crossing over é também crucial, para nós descobrirmos mais sobre nós, mais sobre quem é que nós somos hoje e mais sobre o nosso propósito aqui, ok? E porquê? Porque vou trazer agora aqui outro tema para ver se não me aprofundo muito. Há um documentário que está na Netflix que é o Viver até aos 100 e tem a ver com as Blue Zones, portanto as zonas azuis, e essas zonas azuis, o que elas têm de especial é que têm, ou tinham até há pouco tempo, um número de pessoas centenárias acima de outras religiões. E houve um investigador que foi descobrir, e ao longo de 20 anos esteve a estudar essas religiões, e descobriu que existem fatores fundamentais para essas pessoas chegarem a essa idade. O que é que acontece, ou o que é que aconteceu na vida daquelas pessoas, naquelas regiões, que lhes permitiu, ou permite a que mais pessoas cheguem aos 100 anos. E um desses fatores é a sensação de propósito. É um plano de vida, ok? Existem 4 fatores. Eu sugiro que vais ver a série, para eu não fazer aqui spoiler. É uma minissérie assim bem curtinha, 4 episódios, e é muito interessante. Mas no fundo, uma delas era o propósito, que é: o que é que eu faço com a minha vida? O que é que eu ando aqui a fazer? E eu sinto cada vez mais, nas pessoas que eu acompanho em mentoria individual, que as pessoas sentem falta de propósito. As pessoas encaixaram num conjunto de ideias e de estilo de vida, ok? E que estão a perceber que não são felizes nesse estilo de vida, ok? Isto tem a ver com propósito. E o que é o propósito? É aquilo que tu fazes, serve-te a ti e serve a outras pessoas, ok? Então, no fundo, eu gostava de te deixar aqui esta reflexão, que é: se existe o crossing over e ele traz variabilidade e possibilidade à nossa espécie, se tu experimentares, procurar, explorar e viver o teu propósito, o que é que tu achas que pode acontecer com as pessoas que vão cruzar a tua vida daí para a frente ou que já cruzaram para trás? Ok? Se existe efetivamente a variabilidade genética que nos permite sobreviver e prosperar e no fundo perpetuar a nossa espécie, o que é que achas que vai acontecer se mais pessoas viverem o seu propósito e se sentirem realizadas? Como é que isto vai ser para as gerações seguintes, não é? Em que é que isto se traduz na perpetuação da espécie? E deixo aqui estas perguntas em aberto, porque a ideia é trazer consciência para ti. Se em vez de dizermos que erramos quando algo saiu diferente daquilo que era o nosso planeado ou o nosso esperado, passarmos a dizer que evoluímos. Porque nós aprendemos coisas que não sabíamos até ali e que, se não tivéssemos feito aquilo, nós não íamos saber. E trago-te mais uma vez um exemplo pessoal meu. Eu hoje sei coisas sobre empreender que não sabia das outras vezes que empreendi, ok? Então, eu estou a planear de outra maneira, eu estou a realizar tarefas de outra maneira, eu estou a olhar para o meu negócio de outra maneira que não olhei quando empreendi a primeira vez. Era uma área diferente, eu era uma Márcia diferente, não tinha os conhecimentos que tenho hoje e isto serve para tudo. E nós devíamos, por exemplo, nas relações amorosas, quando a relação corre mal, há muita tendência do eu não preciso de ninguém, eu estou bem sozinha. Primeiro, está tudo bem se estiveres bem sozinha ou sozinho, não? Zero julgamento sobre isso. Mas a questão é: será que eu aprendi alguma coisa com a minha relação anterior para eu poder fazer diferente numa próxima e, em vez de usar o argumento do eu estou bem sozinha, que muitas vezes é apenas e só para eu me proteger para não passar pelo mesmo, ok? Foi um erro aquela relação, e se eu olhar para aquela relação efetivamente não correu como aquilo que eu tinha planeado, mas eu evoluí enquanto pessoa, porque foi graças àquela relação que eu aprendi a fazer A, B, C e D. É graças àquela relação que eu não repito os mesmos erros na relação que eu tenho agora. E é graças a isto que nós evoluímos enquanto espécie, nos aproximamos, enquanto espécie sim, mas também enquanto ser único que o crossing over permite que tu sejas. Nenhum de nós é igual a outra pessoa, não existem duas pessoas iguais. Podem existir semelhanças, mas não são efetivamente iguais. Então eu acho que está na altura de nós efetivamente usarmos essa diferença e usarmos esse erro da biologia a nosso favor.
e abraçarmos essa diferença e abraçarmos o facto de não existir ninguém igual a nós. Então, se não existe ninguém igual a mim, como é que a experiência da outra pessoa é igual à minha? Ou como é que eu posso usar a experiência da outra pessoa para deduzir que a minha também vai correr bem ou vai correr mal? Somos todos diferentes, ok? E é isso que eu quero trazer para este episódio, ok? Quero trazer-te a proposta, a sugestão de tu começares a olhar para as coisas que acontecem da tua percepção, que são negativas, ok? Ou não correram bem. Passares a olhar com uma percepção de evolução, como é que eu evoluí, em que é que eu evoluí com este acontecimento ou com esta experiência, em vez de eu errei, então eu não vou repetir, então isto não é para mim. Ok? E de que forma é que isto te aproxima do teu propósito? De que forma é que isto te faz sentir bem? Ok? Porque, mais uma vez, mentalidade e percepção. Nada tem significado exceto aquilo que nós atribuímos. Se eu atribuo a uma experiência o significado de erro, eu vou trazer peso para mim. Eu vou estar fechada em mim própria. Mas se eu olhar para aquela experiência de um ponto de vista de foi só uma experiência, o que é que eu aprendi com aquilo que aconteceu, em que é que eu evoluí, naturalmente eu já estou com um mindset diferente para avançar para outra experiência. E eu saio daquele loop do fracasso, daquele loop do eu não sou capaz, daquele loop da tristeza. E com isto eu não quero dizer que não tenhas dias, passo a palavra de merda. Todos temos esse tipo de dias, ok? Todos. Tá? Há dias em que eu só me apetece estar deitada na cama, há dias em que eu acordo com vontade de chorar. Está tudo certo. Dá-te tempo para sentir, percebe de onde é que isso vem, ok? Se consegues encontrar uma causa para aquilo acontecer, dá-te tempo para recuperares, energiza-te, ok? Faz coisas que te façam sentir bem-estar, que te deem conforto, sensação de aconchego, ok? E o dia a seguir está bem aí e vamos fazer diferente no dia a seguir. Okay? É sobre isso. Isto é evolução. É aceitar que todos os dias são diferentes, todos os dias o teu melhor vai ser diferente e todos os dias tu vais evoluir enquanto ser único, porque não existe ninguém igual a ti. Então, se gostaste deste episódio, deixa aqui o teu feedback nos comentários, ok? Eu vou querer saber. Se tiveres dúvidas, partilha comigo, porque eu adoro trocar ideias sobre todos estes temas, nomeadamente de comportamento humano e desenvolvimento pessoal. Então, espero por ti no próximo episódio. Obrigada por estares desse lado e até já.